Oi, gente! Hoje nós vamos falar sobre educação de filhos. Se pensarmos nessa área da educação, nós vamos verificar que ela afeta muito a nossa sociedade. Dificilmente nós deixaremos a educação e as ciências de fora. São áreas presentes em tudo que existe ao nosso redor, inclusive na Bíblia. Em Provérbios 22:6 é um livro que fala sobre educação, sobre ensinamento, que foi Salomão que escreveu e diz o seguinte: educa ou ensina a criança no caminho que deve andar e até quando envelhecer não desviará dele. Isto é um provérbios que foi escrito há muito tempo atrás e recentemente estudiosos têm visto que a primeira infância, ou seja, a idade de 0 a 6 anos, onde a infância mais absorve tudo em relação a conhecimento, desenvolvimento, caráter, princípio, valores. E quando isso é bem estabelecido a longo prazo, eles têm visto que países investem nessa primeira infância, que tem menos índice de criminalidade, em vários outros indicadores de transformação cultural, quando a Bíblia já há muito tempo atrás já dizia: ensina, educa no caminho que deve andar. Como nós vemos que a palavra de Deus é verdadeira e muito atual até os dias de hoje, mas para a eternidade a palavra de Deus nunca vai passar. Então, olha só que interessante, educa a criança, ensina a criança no caminho. É uma responsabilidade dos pais, de vós pais que têm filhos, que sabem que a palavra fala que é herança do Senhor, em Salmo 127. Então, nós temos duas maneiras: ou nós desperdiçamos ou nós investimos a herança. E uma vez de nós investimos é através da educação, do ensinamento. O ensinamento não apenas corriqueira da vida, mas de valores, princípios que estão na palavra de Deus. Agora nós temos que entender também que hoje o mundo ele está carente de paternidade, de maternidade. Muitos pais que estão presentes, na verdade eles não estão tão presentes assim. São crianças órfãos de pais presentes, porque os pais não têm essa responsabilidade do ensino, da educação, e terceirizam para a escola e terceirizam para a igreja. E nós, como corpo de Cristo, devemos aproveitar isso e trazer os valores e os princípios de Deus. E nós temos que ser pais como mães para a gente. A educação, o ensino é extremamente necessário para discipular, para cumprir Mateus 28:19, a grande comissão. E olha só que interessante, o livro que tem mais versículos, que fala mais sobre ensino, é o livro de Provérbios. Como é que nós temos que buscar o conhecimento? Como que Salomão foi tão sábio assim? Se nós formos vermos que em 2 Crônicas, capítulo 1, de 7 a 10, foi onde Salomão teve um sonho e Deus falou: pede o que você quiser, que eu posso te dar. E nós vemos que Salomão pediu por sabedoria. Naquela mesma noite apareceu Deus a Salomão e disse: pede o que queres e eu te dou. E de grande benevolência usaste com Davi, meu pai, e fizeste reinar em seu lugar. Agora, pois, cumpre a sua promessa a Davi, meu pai. Tu me constituíste reis num povo numeroso. Dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento para que eu possa conduzir até esse povo. Pois quem poderia julgar esse grande povo? Olha só que interessante, Deus vem, aparece e fala o que tu queres, fala que eu vou te dar o que tu queres. Salomão podia pedir mais poder, mais riqueza, mais influência, mas o que ele pede? Ele pede por sabedoria. E nós vimos que a sabedoria de Salomão foi algo extremamente importante e relevante para aquele momento, para aquele contexto que ele vivia,
e influenciou talvez muitas nações através do reinado de Salomão, e ele herdou um legado de Davi, e nós vemos toda a história que Salomão foi o homem mais sábio. E ele ficou muito conhecido pela sua sabedoria, pelos provérbios que escreveu, pelo livro de Cantares de Salomão. Então, por que Salomão ele pediu sabedoria? Isso é uma coisa muito importante, porque se fosse cada um de nós aqui, ninguém ia pedir sabedoria. Olha só em Provérbios capítulo 4, versículo 3 e 9. Quem influenciou essa decisão de Salomão para que ele pudesse pedir sabedoria? Quem ensinou, quem orientou, quem influenciou foi justamente Davi, o seu pai. Então, ele diz isso porque eu era filho dele, pequeno, na companhia do meu pai, o único diante da minha mãe. E ele me ensinava e dizia: retém o teu coração as minhas palavras, guarde os meus mandamentos, adquire sabedoria, adquire inteligência e não te esqueça, nem te aparte da a palavra da minha boca, não abandones e ela te guardará. Ama e ela te protegerá. A sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, sabedoria. Emprega tudo o que possui na aquisições de entendimento. Exalta e ela te exaltará. Abraçando a tu e ela te honrará. E te dará diadema de graça e de uma coroa de glória te entregará. Então Salomão ele foi influenciado pelo seu pai para pedir sabedoria. Nós vemos diversas vezes falando sobre adquirir sabedoria, inteligência, não abandones dela, guarda a sabedoria, ama a sabedoria, ela vai te proteger, ela é uma coisa principal. Fica até uma coisa bem ressaltante que fala adquire de qualquer forma a sabedoria, custe o que custar. Ela é uma coisa mais importante. Então nós vemos que desde lá da infância que o pai Davi ensinou, isso teve uma repercussão a vida toda de Salomão. Então deste modo nós vemos como resultado da educação que Davi deu a Salomão, e nós compreendemos que nós precisamos ter mais sabedoria do que qualquer outro bem. Por isso que quando Salomão ele se encontrou com o anjo do Senhor, ele pediu para ele e escolheu aquele que ele mais desejava, porque Davi já implantou isso na mente dele. Mas nossas vidas não será diferente se nós introduzimos nos nossos filhos, nas crianças, a buscar pelo verdadeiro amor de Deus, com toda a sua força. Então nós abriremos um caminho para uma grande transformação na nossa sociedade. Somos responsáveis tanto pelo nível de educação das nossas nações, também pelo impacto que isso causará no futuro. Por isso nós precisamos ter em mente que quando uma pessoa recebe uma herança, que é os filhos, nós precisamos ter sabedoria e disposição para administrar esse bem. Caso contrário, ele colocará tudo a perder. Deste modo, Deus nos deu os filhos e nos assemelhou a uma herança. Nós somos encarregados de administrar o crescimento das nossas crianças, de forma que ela se desenvolva e seja aplicada no seu propósito, na sua vida. Nós temos o encargo de ensinar valores do reino, princípios que Deus traz na Bíblia. E também fazer a grande comissão, discipular as nações. A grande comissão é um chamado que nós temos e nós precisamos educar a sociedade que está perdida, sem a revelação de Cristo. Diante disto, Deus estabeleceu a sua igreja na terra, com a finalidade de acolher aqueles que necessitam
da verdade. Amanhã eu falarei mais. Pense em como você está conduzindo seus filhos. Pense em como você pode melhorar, qual é o plano que você pode fazer para ajustar e ter essa melhora. Dê um like, se inscreva no nosso canal. Até!